Olá, sou Alberto César dos Santos, da turma 1B, e fiquei com a questão 11 da lista 5 de vetores, que no caso aqui no site é a questão 12. Ela diz assim: faça um programa que cria e recebe do usuário dois vetores A e B de 10 elementos do tipo inteiro. O programa deve armazenar em um vetor C de 20 elementos os elementos do vetor A e B de forma intercalada, começando pelo vetor A. Então, para começar essa questão, a gente tem que criar as variáveis. Eu criei a variável do vetor A, do vetor B e do vetor C. E criei uns contadores. Além de dizer que o tamanho do vetor será 10 para o vetor A e B. Então a gente começa essa questão fazendo a estrutura de repetição, dizendo que o I, que é o contador, começa em 0 e a condição é que ele vá até o tamanho do vetor, que no caso é 10, e vai contando. E dentro desse for, eu coloco um código de entrada para o vetor A, que será a parte inteira, né, do número, e boto o prompt para que o usuário digite. E agora eu armazeno esse vetor A no vetor C. Só que esse vetor C terá outro contador, que no caso começará em 0, para dizer que o vetor na posição A, primeiro vetor na posição A, na posição 0, será o mesmo da posição C. Ou seja, o vetor da posição 0 de A será o mesmo da posição 0 de B. E depois eu falo que o contador do vetor C vai pulando de 2 em 2 a posição. Então ele vai de 0 para 2, 4 e assim sucessivamente, até o tamanho do vetor, que será 20 no caso, né? Desde a questão. E fecho esse for. Depois eu crio outro for, outra estrutura de repetição, e digo que com a mesma condição, dizendo que o i igual a 0, i menor que tamanho, i mais. Só que agora eu faço para o vetor b, e coloco o código de entrada para o vetor b e digitar os números. Aí eu coloco o prompt para o usuário digite, e agora armazeno esse vetor b no vetor c. Só que esse vetor c também terá outro contador, começando em 1, para dizer que o vetor na posição B, que começa em 0, será o da posição 1 em C. E depois digo que o contador vai pulando de 2 em 2. Ou seja, ele vai da posição 1 para a posição 3. Da posição 3, posição 5. E assim sucessivamente. E depois eu alerto C, no qual vai aparecer os valores de A e B intercalados, começando por A. Valeu aí.